Você sabia que todos os planetas do universo e, por consequência, todos os planetas do sistema solar, do nosso sistema solar, são habitados? Mas como assim se os nossos equipamentos astronômicos nada encontram nesses orbes? E se for assim, qual o planeta mais evoluído do sistema solar, aquele com a população mais adiantada moralmente, intelectualmente e espiritualmente? Hoje você vai ter todas essas respostas nesse vídeo. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, pessoal, talvez os amigos e as amigas que estão chegando agora aqui ao canal podem estranhar o fato da gente dizer que existe vida em todos os planetas do nosso sistema solar. Chico Xavier disse em entrevista ao programa Pinga Fogo que antes da humanidade procurar vida em outros planetas, nós precisamos entender que a vida está presente no universo em várias dimensões. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais evoluídos espíritos que reencarnam em determinado planeta, evoluídos moralmente, intelectualmente e espiritualmente, a vida nesse planeta é menos material, ou seja, mesmo que os nossos telescópios sejam apontados para tais planetas, ou mesmo que as nossas sondas sejam enviadas para esses planetas, nós não vamos encontrar sinal de vida, pois essa vida está em outra dimensão. E esse é o caso do planeta Júpiter, o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, pessoal, um link para esse vídeo aqui, onde Kardec fez uma entrevista com um habitante do planeta Júpiter, e mais um link para esse vídeo aqui, onde é relatada a vida de Mozart, o grande músico, a vida dele lá em Júpiter, já que ele é um espírito que reencarna em Júpiter. E as informações desse nosso vídeo de hoje, pessoal, estão na Revista Espírita, na edição de março de 1958, revista organizada e editada por Allan Kardec, o codificador da nossa amada doutrina espírita. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E se você puder, seja membro do canal Espírita. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro ou aderir. Bom, pessoal, então aqui está o material da Revista Espírita. Nessa primeira parte da leitura, é feita aqui uma comparação entre os planetas de acordo com os espíritos que reencarnam neles. Porque existe, pessoal, uma escala espírita que ela é composta de 3 ordens e 9 classes, tá? Nós temos esse vídeo aqui, onde eu trago para vocês essa escala espírita. É um vídeo muito interessante, eu recomendo para vocês. Dá para a gente ter mais ou menos uma ideia da classe que nós estamos, da ordem que nós estamos no momento, devido ao nosso estágio evolutivo. Então, de acordo com os espíritos dessas classes e ordens, espíritos, quando estão nas ordens e classes inferiores, eles vão formar humanidades extremamente primitivas naquele planeta que abriga então esses espíritos. Já os espíritos que estão nas classes e ordens superiores vão formar humanidades superiores, mais adiantadas moralmente, intelectualmente naquele planeta. Então eu recomendo a vocês que vocês assistam o vídeo da escala espírita e depois vocês podem procurar a Revista Espírita. Ela está disponível no Google de graça para vocês lerem toda essa primeira parte, tá? Eu não vou ler ela porque senão o nosso vídeo vai ficar muito extenso. Já vamos partir aqui para os planetas e depois vamos ver especificamente como é a vida em Júpiter. É muito bacana, viu, pessoal?
Vamos lá então. Segundo os espíritos, o planeta Marte seria ainda menos adiantado que a Terra. Os espíritos ali encarnados parecem pertencer quase que exclusivamente à nona classe, a dos espíritos impuros, de sorte que o primeiro quadro que demos acima, ele está se referindo aqui àquela primeira parte que eu não li, viu pessoal? Seria a imagem desse mundo. Vários outros pequenos globos estão, com algumas matizes, na mesma categoria. A Terra viria em seguida. A maioria de seus habitantes pertence incontestavelmente a todas as classes da terceira ordem, e uma parte bem menor às últimas classes da segunda ordem. Os espíritos superiores, os da segunda e da terceira classes, aqui cumprem algumas vezes missões de civilização e de progresso, mas constituem exceções. Mercúrio e Saturno vêm depois da Terra. A superioridade numérica dos espíritos bons dá-lhes preponderância sobre os espíritos inferiores, do que resulta uma ordem social mais perfeita, relações menos egoístas e, consequentemente, condições de existência mais felizes. A Lua e Vênus encontram-se mais ou menos no mesmo grau e, sob todos os aspectos, mais adiantados que Mercúrio e Saturno. Juno e Urano, pessoal, só uma observação aqui. Juno hoje ele é catalogado como um asteroide, porém na época de Kardec ele era catalogado por alguns astrônomos como um planeta, tá bom? Juno e Urano seriam ainda superiores a estes últimos. Pode supor-se que os elementos morais desses dois planetas são formados das primeiras classes da terceira ordem e, em sua grande maioria, de espíritos da segunda ordem. Os homens são ali infinitamente mais felizes que na Terra, em razão de não terem de sustentar as mesmas lutas, nem sofrer as mesmas tribulações, assim como não se acham expostos às mesmas vicissitudes físicas e morais. De todos os planetas, o mais adiantado sob todos os aspectos é Júpiter. Então agora, pessoal, vamos entender como é a humanidade de Júpiter, como é a vida lá. Olha só que interessante. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porquanto só tem espíritos bons. Pode fazer-se uma ideia do estado feliz de seus habitantes pelo quadro que demos de um mundo habitado apenas por espíritos da segunda ordem. A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral de seus habitantes, está também na sua constituição física. Eis a descrição que nos foi dada desse mundo privilegiado, onde encontramos a maior parte dos homens de bem que honraram nossa terra por suas virtudes e talentos. Então, muitos espíritos que já reencarnaram na Terra ou já encarnaram estão hoje em Júpiter, tá, pessoal? A conformação do corpo é mais ou menos a mesma daqui, porém é menos material, menos denso e de uma maior leveza específica. Enquanto rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter transporta-se de um a outro lugar, deslizando sobre a superfície do solo, quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o peixe na água. Sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dispersa-se após a morte, sem ser submetida à decomposição pútrida. Ali não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem, das doenças, viu, pessoal? Sobretudo as que se originam dos excessos de todo gênero e da devastação das paixões, dos vícios. A alimentação está em relação com essa organização etérea. Não seria suficientemente substancial para os nossos estômagos grosseiros, sendo a nossa por demais pesada para eles. Compõe-se de frutos e plantas, de alguma sorte. Aliás, a maior parte eles aurem no meio ambiente, cujas emanações nutritivas aspiram. A duração da vida é, proporcionalmente, muito maior que na Terra. A média equivale a cerca de 5 dos nossos séculos,
ou seja, a média de vida em Júpiter é de 500 anos. O desenvolvimento é também muito mais rápido e a infância dura apenas alguns de nossos meses. Sob esse leve envoltório, os espíritos se desprendem facilmente e entram em comunicação recíproca apenas pelo pensamento, sem, todavia, excluir a linguagem articulada para a maior parte deles. Também, a segunda vista é uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao de nossos sonâmbulos lúcidos, eis porque se nos manifestam mais facilmente do que os encarnados nos mundos mais grosseiros e mais materiais. A intuição que tem de seu futuro, a segurança dada por uma consciência isenta de remorsos, fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Vem-na chegar sem temor e com simples transformação. Os animais não estão excluídos desse estado progressivo, sem se aproximarem, contudo, daquele do homem. Seu corpo mais material prende-se à terra, como os nossos. Sua inteligência é mais desenvolvida que a dos nossos animais. A estrutura de seus membros presta-se a todas as exigências do trabalho. São encarregados da execução de obras manuais. São os serviçais e os operários. As ocupações dos homens são puramente intelectuais. Para os animais, o homem é uma divindade tutelar que jamais abusa do poder para os oprimir. Quando se comunicam conosco, os espíritos que habitam Júpiter geralmente sentem prazer em descrever o seu planeta. Ao se lhes pedir a razão, respondem que o fazem com o fito de nos inspirarem ao amor do bem, com a esperança de lá chegarmos um dia. Foi com essa intenção que um deles, que viveu na Terra com o nome de Bernard Palissy, célebre oleiro do século XVI, ofereceu-se espontaneamente, sem que ninguém lhe pedisse, para elaborar uma série de desenhos tão notáveis por sua singularidade quanto pelo talento de execução, destinados a dar-nos a conhecer, até nos menores detalhes, esse mundo tão estranho e tão novo para nós. Pessoal, um dos vídeos que eu indiquei para vocês mais no começo aqui desse nosso vídeo de hoje, a entrevista com o habitante de Júpiter, é justamente uma entrevista com Bernard Palissy, tá? É um vídeo bem interessante, está aqui embaixo na descrição. Alguns retratam personagens, animais, cenas da vida privada. Os mais impressionantes, porém, são os que representam habitações, verdadeiras obras-primas de que coisa alguma na Terra nos poderia dar uma ideia, porque em nada se assemelham ao que conhecemos. É um gênero de arquitetura indescritível, tão original e, entretanto, tão harmoniosa, de uma ornamentação tão rica e tão graciosa que desafia a mais fecunda imaginação. E pessoal, futuramente eu vou trazer um vídeo para vocês mostrando esses desenhos de como é a vida lá em Júpiter, tá bom? Vai ser um vídeo bem bacana também. O senhor Victorien Sardou, jovem literato de nossas relações, cheio de talento e de futuro, mas de forma alguma desenhista, serviu-lhe de intermediário. Palissy prometeu-nos uma série de desenhos que, de certo modo, será a monografia ilustrada desse mundo maravilhoso. Esperamos que essa curiosa e interessante coletânea, sobre a qual voltaremos em artigo especial consagrado aos médiuns desenhistas, possa um dia ser liberada ao público. O planeta Júpiter, apesar do quadro sedutor que nos foi dado, não é absolutamente o mais perfeito dos mundos. Outros há, desconhecidos para nós, que lhes são muito superiores, do ponto de vista físico e moral, e cujos habitantes gozam de felicidade ainda mais perfeita. São a morada dos espíritos mais elevados, cujo etéreo envoltório nada mais tem das propriedades conhecidas da matéria. Já nos perguntaram diversas vezes se pensamos que a condição do homem terreno seria um obstáculo absoluto à sua passagem sem intermediário da Terra para Júpiter.
A todas as perguntas que dizem respeito à doutrina espírita, jamais respondemos conforme nossas próprias ideias, contra as quais estamos sempre em guarda. Limitamo-nos a transmitir o ensino que nos é dado pelos espíritos, não os aceitando de forma leviana e com irrefletido entusiasmo. A pergunta acima respondemos claramente, porque tal é o sentido formal de nossas instruções e o resultado de nossas próprias observações. Sim, deixando a Terra, pode o homem ir imediatamente a Júpiter ou a outro mundo análogo, pois que não é o único dessa categoria. Pode-se ter certeza disso? Não. Contudo, poderá ele ir, visto haver na Terra, embora em pequeno número, espíritos muito bons e suficientemente desmaterializados para não se sentirem deslocados no mundo onde o mal não tem acesso. Não há certeza, porque o homem pode iludir-se sobre o seu mérito pessoal ou tem que cumprir alhures outra missão. Seguramente, os que podem esperar esse favor não são os egoístas, nem os ambiciosos, nem os avarentos, nem os ingratos, nem os ciumentos, nem os orgulhosos, nem os vaidosos, nem os hipócritas, nem os sensuais ou qualquer daqueles que se deixaram dominar pelo apego aos bens terrestres. A esses serão necessárias, talvez, longas e rudes provas. Isso depende da sua vontade. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!